Sentar. Nós vamos refletir um pouquinho no Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo de número 4. João capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos do verso 46 ao 54. João capítulo 4, versículo 46 ao 54. Nós estamos numa série de exposições no culto da esperança sobre os milagres de Jesus registrados no Evangelho de João. João capítulo 4, verso 46 diz a palavra do Senhor: Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Jesus exclamou: Jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam: Ontem à tarde, à 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: Seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judéia. Irmãos amados, eu quero conversar com vocês sobre essa fé, que nós podemos chamar de uma fé contagiante, de uma fé verdadeira. O nosso texto diz que Jesus estava de volta de Caná da Galileia. Lá em Caná da Galileia, ele operou aquele primeiro milagre, não é? Transformando a água em vinho naquela festa de casamento. E nesse momento aqui agora, sobe de Cafarnaum a Caná um oficial do governo, um oficial do rei Herodes. E ele sobe com uma mensagem, com um momento em que o seu filho estava enfermo, estava à beira da morte. E ele vai então suplicar o socorro do Senhor Jesus. Nós não temos aqui nesse momento do texto um oficial, um homem, digamos assim, de posição importante. O que nós temos aqui diante de nós é um pai ansioso. O que nós temos aqui diante de nós não é as aparências externas. O que nós presenciamos aqui no texto não é uma posição social. Nesse momento, a aparência externa, a posição social dele não valia nada. O que estava aqui nesse momento era um homem que só conseguia pensar no filho que estava morrendo. Essa era a grande preocupação dele. Esse pai, a princípio, ele comete erros, porque o texto nos mostra que esse pai acreditava que para realizar a cura, Jesus tinha que sair de Caná da Galileia e ir lá para Cafarnaum, chegar ao lado da cama do menininho dele, do filho dele, para poder operar aquela cura. Um erro. Um outro equívoco que esse pai comete aqui é que na mente dele, ele estava convencido de que o poder de Jesus não poderia
se estender além da morte. Precisava correr, porque se o filho morresse, não tinha como restaurar. Jesus não ia poder fazer mais nada se o menino morresse. Então é um outro perigo à época, sobretudo. Mas apesar dessas limitações, dessa mentalidade inicial desse homem, o que Jesus identificou, e nós precisamos entender como uma lição importante, é que esse pai, ele não não foi até Jesus por causa de uma curiosidade, como era comum muitos irem até Jesus porque queriam ver os milagres, ou queria ver se sobrava comida para eles. É uma lição para nós. Nós fomos chamados por Deus não para dar atenção a gente curiosa, não para ficar debatendo teologia. Nós fomos chamados por Jesus para gastar o nosso tempo com aquelas pessoas que necessitam da compaixão de Jesus. Fomos chamados por Deus para olhar para o necessitado e apresentar a compaixão de Jesus. Uma lição importante, gente, nesse texto para nós nessa manhã, para a gente poder refletir bem, é que a posição social não é segurança contra nenhum tipo de tragédia nessa vida. Nem cargo, nem dinheiro, nem diploma pode livrar alguém de algum problema. Esse homem aqui nos ensina que ricos também são afligidos da mesma forma que pobres. Aqui era um oficial do rei, vivia na corte, era alguém de alta posição. Só que o dinheiro dele, a alta posição dele, o prestígio que ele tinha, não afastou dele a doença na sua casa e a aflição na sua família, na vida do seu filho. Nós sabemos que o dinheiro pode às vezes até dar um plano de saúde para a gente, mas não pode dar saúde. Nós sabemos que o dinheiro pode ajudar a gente no que diz respeito, às vezes ter até uma casa luxuosa, mas o dinheiro não dá para a gente um lar, por exemplo. Nós precisamos estar atentos com essas lições, porque às vezes o dinheiro pode levar a gente ou algumas pessoas a ter empregados, funcionários, mas o dinheiro não dá para a gente amigos. Em geral, aí deu. Oi, som. Bom, aqui já melhorou, já dá para seguindo. Uma outra lição é que as aflições e a morte, ela vem para jovens, assim como para velhos. A gente não pode fechar os olhos para essa realidade. A morte, ela estava aqui espreitando esse menino. Nós sabemos que a ordem natural das coisas é o mais velho e depois os mais novos, mas aqui a ordem foi invertida. É por isso que o pai aqui estava diante de Jesus rogando, porque o filho estava à beira da morte, o que mostra que gente jovem também é vulnerável. Mostra que gente nova também tem as suas fraquezas. Então, a força e o vigor da juventude não é garantia nenhuma contra os problemas, contra tempos difíceis, contra turbulências. A turma jovem tem que botar os olhos e o coração em Jesus, não é? O desejo do pai era que Jesus saísse de Cafarnaum, fosse até Cafarnaum, saísse de Caná, da Galileia, e fosse lá em Cafarnaum para curar o filho. O que ele não estava entendendo é que o filho seria curado, mas Jesus não desceria para lá, ou seja, a cura ainda seria mais cedo ainda, não é? Jesus dando uma palavra curaria mais rápido que indo lá, mais cedo. O oficial olha para Jesus inicialmente como aquele que opera milagre. Na verdade, muitos estavam olhando para Jesus dessa forma, como operador de milagre. Era por isso que as multidões seguiam Jesus. E aí, quando esse oficial ali do rei ouve falar que Jesus
tinha vindo lá da Judéia, ele vai também para Caná com esse pedido. Jesus precisava cuidar do filho desse oficial. A resposta aqui que o Senhor Jesus Cristo dá e nos faz crer que esse homem era apenas alguém que cria em Jesus como um operador de milagres. O versículo 48, Jesus exclamou: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Então havia um interesse pela cura do filho, mas não tinha nada mais que isso. No coração do oficial não tinha uma fé para salvação, não tinha uma fé salvadora nesse primeiro momento. A gente percebe aqui que parece que tem um crescimento da fé desse homem, uma mudança aqui acerca da fé. E nós sabemos, irmãos amados, que às vezes Deus usa as aflições da vida, como enfermidade, por exemplo, às vezes acidentes traumáticos, trágicos. Às vezes Deus usa uma separação amarga, às vezes Deus usa um luto doloroso, para despertar fé nos corações. Nem sempre Deus faz isso, mas às vezes Deus faz essas coisas acontecerem para despertar a fé nos nossos corações. E foi assim que Deus fez, que Jesus fez com esse oficial. Tinha uma posição alta, tinha prestígio político, tinha dinheiro, tinha fama. Mesmo assim, ele vai perceber que a doença entrou na sua casa, e ele entendeu: eu não tenho nenhum recurso para poder resolver isso. Nada do que eu tenho, do que eu conquistei, pode agora me dar a solução. E aí ele é obrigado a recorrer a Jesus. Às vezes Jesus faz isso com o ser humano. Muitas vezes o Senhor faz isso. Gera uma crise para que a pessoa volte o seu olho e a sua vida e o seu coração para a pessoa do Senhor. E com isso, o coração desse homem muda. Os versículos 49 em diante mostra que o oficial agora crê na palavra de Jesus. O verso 49, ele implorou para Jesus ir lá para a casa dele antes que o filho dele morresse. E Jesus dá uma palavra para ele, dizendo: o seu filho vai viver, volta para casa você. Pode voltar para casa que o seu filho vai viver. E aí, quando ele estava a caminho ainda, o milagre foi operado ali. E aí a fé então do oficial, ela avança. Nós precisamos aqui na manhã desse domingo aprender com essa cena, aprender com essa situação. Primeiro eu quero ver o milagre acontecer. Primeiro eu venho para que o meu filho seja curado. Esse é o meu interesse, mas o Senhor tem que ir lá. Agora já não mais. Agora o Senhor fala para ele: volta que o seu filho vai ser curado. E ele crê na palavra de Jesus e retorna. Aqui ele não duvida mais. Ele entende nesse momento que o Senhor Jesus tem poder não apenas para curar, mas para curar à distância, para curar de longe, para curar com uma palavra. E essa é uma grande lição para nós aqui hoje em Uruaçu: crer na palavra de Jesus, crer numa promessa de Jesus. O seu filho vai ser curado. Basta você crer na minha palavra. É isso que nós entendemos. A fé não exige evidências. A fé não exige evidências. A fé, na verdade, ela se agarra nas promessas. Deus falou e eu creio. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio naquele
que disse, eu creio naquele que pronunciou. Qual é a lição? A lição é que não existe obstáculos para Jesus agir na nossa vida hoje. É verdade que Jesus está no céu, mas Ele também está no nosso meio. É isso que a Bíblia diz, Ele passeia no meio dos candeeiros, passeia no meio da igreja. O Espírito Santo habita o nosso coração. Então, qualquer palavra que Jesus disser, qualquer ordem que o Senhor Jesus der, ela vai ser obedecida até os confins da terra. E isso então é importante para nós, porque isso nos estimula a uma vida de oração. Você imagina nós orarmos aqui e Deus responder em Anápolis. Aliás, eu estava chegando aqui agora há pouco e a irmã Ellen, não é? a esposa do Hugo, está na salinha. Ela falou: pastor, o senhor acredita que a minha avó acabou de cair lá em Anápolis e quebrou o fêmur? Agora. E a mãe dela, os pais dela estavam aqui, pegaram o carro agora e foram para Brasília, pegaram as roupas e irem para Anápolis para ver o que eles vão resolver, porque o médico vai olhar a dona Margarida, a avó da Ellen, às 11 horas da manhã. E eu disse para ela: fica calma, fica tranquila, que nós vamos orar agora. Até o médico chegar às 11 horas, o médico dos médicos já passou por lá. Ele vai lá nesse momento. Então já entramos ali agora e clamamos a Deus pela dona Margarida e pela viagem dos pais da Ellen. Esse texto nos ensina isso. Jesus não precisa ir fisicamente lá, basta uma palavra dele. E a oração é muito importante. Queridos irmãos, nós não podemos nos acostumar com a vida cristã, com a vida religiosa, a ponto de não valorizarmos a oração. Porque é uma tendência nossa de não orarmos como deveríamos orar. É uma tendência nossa procurarmos outros meios para a solução das nossas causas, mas não quedarmos diante do Senhor Jesus, aquele que com uma palavra resolve todas as coisas. É uma lição preciosa para nós. Antes de chegar em casa, o menino já tinha sido curado. Mas a fé desse homem é chamada de uma fé contagiante, porque primeiro ela estava embaçada, crendo apenas num homem que opera milagres, mas depois ela avança crendo na palavra de Deus, sem exigir nada. Mas agora, os versos 53 e 54 mostra que esse oficial creu em Jesus para a salvação, e não apenas ele, mas toda a sua casa. Olha o que Jesus faz usando uma situação, irmãos amados. O verso 53 diz assim, verso 53: então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. A família creu em Jesus. Você já pensou? O filho adoece. Você acha que ele vai morrer? Ou uma luta lá no casamento acontece, um problema no seu trabalho, um problema em alguma coisa na sua vida acontece, e você começa a ficar desesperado, começa a ver como é que resolve a situação. Mal sabe você que Jesus está agindo para fazer algo muito maior do que aquela cura física, do que resolver aquele problema na empresa. Alguma coisa aconteceu na sua vida, sabe para quê? Porque Jesus quer salvar você. Jesus quer salvar a sua família. Jesus não quer curar apenas o coração ou a vida do menino, mas quer curar a alma. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Aliás, nós estamos num segundo sinal, diz o verso 54, né? Em Caná da Galileia. Segundo milagre de Jesus. O primeiro milagre foi a água transformada em vinho. Uma família estava em festa, preste atenção. Uma família estava em festa, e no meio da festa, ela foi tomada de tristeza. E Jesus apareceu, porque aonde tinha alegria, Jesus restaura a alegria.
Onde a alegria acabou, Jesus restaura a alegria. Mas em Caná da Galileia, havia uma família triste. Uma família que não experimentava a alegria. O filho estava morrendo. E onde existe tristeza, Jesus aparece para trazer a alegria. Jesus é aquele que restaura a alegria ou que traz a alegria. Nós não sabemos no meio aqui de nós ou daquele que está assistindo agora, o que é que está acontecendo. Talvez a alegria acabou por alguma situação, ou talvez já tem um tempo muito grande de tristeza. O que nós sabemos é que Jesus se apresenta para dar alegria. E a alegria, ela não está no sinal. Preste atenção, esse texto nosso, assim como o da transformação da água em vinho, diz que o milagre é visto como um sinal. O que o texto está dizendo é: não bote o seu olho no sinal. O sinal está apontando para um lugar. Não pare na placa de sinalização. Vá em direção aonde o sinal está apontando. Não olhe para a cura física do menino. Olhe para Jesus. Vá até Jesus. Nessa manhã esse é o convite. O Senhor Jesus está chamando por meio desse sinal de que Ele transforma a água em vinho, ou de que Ele restaura a saúde de alguém, para dizer para você: não fique desanimado, não fique desesperançoso, não fique angustiado, não fique angustiado. Coloque os seus olhos em Jesus. Coloque os olhos nele não apenas como um curandeiro, como um operador de milagres. Coloque os olhos em Jesus como Deus, como Salvador, como aquilo que nós acabamos de cantar, como amigo. Esse é o convite de Jesus hoje. Está ansioso? Ele chama você para vir até Ele agora. Está doente? Ele chama você para vir até Ele, para que Ele possa curar você. Tem problemas de relacionamento, Ele chama você para restaurar os relacionamentos. Tem algum pecado que está afligindo a sua alma, Ele chama você até Ele para perdoar os seus pecados. Hoje é dia, a manhã desse domingo é uma manhã de cura, irmãos. É uma manhã em que o Senhor quer restaurar a alegria. O Senhor preparou esse momento para restaurar a nossa alegria. Em nome do Senhor Jesus. Por isso, eu quero convidar os presbíteros para vir à frente. Por gentileza, Marcos, Joel, por gentileza, vem, seu rosto, Daniel, vem aqui para frente. Nós vamos orar a Deus. Os irmãos que precisam desse toque, desse encontro, dessa restauração da alegria. Os irmãos que creem de fato que Jesus está aqui e que pode dar uma palavra e mudar a sua situação. Você que crê, por favor, vem para frente. Vem para frente, vamos pedir a Deus para realizar uma obra na sua vida, na sua família. Isso, vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Qualquer que seja a sua situação, tá bom? Qualquer que seja o seu desejo, o seu sonho, irmãos queridos, não deixe de apresentar diante de Deus. Essa é uma oportunidade especial. Deus se importa com as pequenas coisas. Jesus se importa com você, com os pequenos detalhes do seu coração, tá? Pense nisso. Pense nos pequenos detalhes. Pense naquilo que você gostaria tanto que Deus realizasse, que você ficaria tão feliz, que você acredita que seria uma bênção para a sua vida, não é? Pense nisso, creia nisso e vem para frente. Eu quero pedir aos presbíteros, eu vou fazer a oração, eu quero pedir aos presbíteros para tocar a cabeça dos irmãos. Vocês não precisam demorar e deter na cabeça de cada um, mas por favor, os presbíteros, toquem a cabeça dos irmãos, nós vamos orar. Senhor, a tua igreja, vem à tua presença agora. Os teus filhos, ó Pai, estão diante do Senhor, impulsionados pela tua palavra, o Senhor que restaura a alegria, que traz alegria, o Senhor que muda situações, o Senhor que cria um fato
novo. Eu oro agora, Deus, em nome de Jesus, por esses irmãos. Ó Deus, a oração, ouça a nossa oração em nome de Jesus. Repreenda a doença, repreenda o mal. Meu Deus, em nome de Jesus, manda embora a doença, ministra a cura no corpo, nos órgãos vitais, na pele, na estrutura óssea, nas células. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo agora. Abençoa o teu povo, tira a aflição, tira a angústia, tira o medo, as preocupações. Abra uma porta, meu Deus, em nome de Jesus. Os teus filhos, ó Pai, clamam ao Senhor, pedem ao Senhor uma bênção, apresentam uma causa, um sonho, um projeto, uma necessidade. Ó Deus, nessa manhã desse domingo tão precioso, eu clamo ao Senhor por uma visitação, por uma entrega de um presente, de uma bênção. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa pecados, sara a igreja do Senhor, abençoa aqui, meu Deus, relacionamentos, famílias, lares, abençoa as casas, em nome de Jesus, tira a ferida da alma, tira a dor, a angústia, em nome de Jesus. Meu Deus querido, faça os teus filhos viverem pela fé na tua palavra, que não exige evidência, que descansa na palavra, na promessa, no Jesus que se tornou amigo. Oh Pai, faz isso conosco como igreja nessa manhã. Eu oro, Pai, mais uma vez, para toda a tua igreja que aqui está reunida. Eu oro, ó Deus querido, mais uma vez pela avó da Ellen, pela restauração dela, pelo um procedimento abençoado, Deus, em nome de Jesus. Eu oro pelos pais dela que viajam agora. Ó Deus, dá para eles segurança, paz no coração, descanso. Eu oro a Deus por sabedoria lá nos médicos que vão cuidar da dona Margarida. Tenha misericórdia, tem misericórdia deles. Eu entrego a igreja do Senhor, eu entrego nossos filhos, as nossas famílias, eu entrego, ó Deus, o povo do Senhor agora na presença do Senhor. E eu oro, Pai, oro por salvação, oro por entrega, eu oro por comprometimento. Assim como aconteceu com esse grande oficial do rei Herodes, que não cria do Senhor, mas em razão de uma turbulência, curvou o coração seu e toda a sua família creu. Eu oro por salvação, eu oro pela família inteira, tomando uma decisão de vida na tua presença, por aqueles que assistem esse culto agora. Eu oro a Deus por uma entrega, por uma reconciliação, por um retorno à casa do Senhor, por uma entrega, por um reavivamento, por um coração, ó Deus, novamente aquecido na presença do Senhor, um coração que crê que a sarça pegou fogo e que ela não se consumiu, que ela continua a arder, que ela continua a queimar. Que seja assim conosco, que seja assim com a tua igreja. Eu oro, Deus, agora no nome santo, glorioso e bendito do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar, irmãos.